Nós ontem, inclusive, encerramos um congresso aqui da enfermagem, nós estávamos lá em Fortaleza, 45 mil profissionais reunidos e mais 10 mil profissionais presenciais. E a gente recebeu, assim, com bastante tristeza, né? A categoria está muito consternada, isso, inclusive, tem inflamado alguns movimentos e mobilizações que estão ocorrendo aí pelo Brasil. Está marcado agora as entidades sindicais para o dia 21, agora do mês de setembro, né? Uma mobilização de 24 horas em todo o país. Então, de fato, mostrando aí essa indignação, mas deixando claro que a nossa indignação não é contra o STF, né, não é contra qualquer segmento, até porque a enfermagem ela respeita, né, todos os poderes, né, e a gente sabe que a nossa luta é uma luta que perpassa qualquer tipo de disputa político-partidária e eleitoral. Então, é necessário reafirmar isso. Agora, paralelo a isso, né, nós já esperávamos que provavelmente isso iria acontecer, já ingressamos na ação, né, e o ministro Barroso já havia despachado ainda na semana passada o Conselho Federal de Enfermagem, mais 4 entidades da enfermagem são os amigos da corte, ou seja, a gente vai poder, né, agora participar juridicamente dessa discussão, até para apresentar as informações e fazer o contraponto. Por quê? Porque o impacto financeiro já foi amplamente debatido, né, no Congresso Nacional, e agora o que a gente precisa de fato, e aí, se a gente puder depois reproduzir, inclusive, né, o próprio presidente Rodrigo Pacheco deu uma entrevista ontem, quando formou a maioria, dizendo que é a responsabilidade do Congresso Nacional agilizar, ainda antes do dia 2 de outubro, a aprovação dos projetos que tratam, né, das fontes de financiamento. Então, nós, enquanto profissão, a gente já vem acompanhando esses projetos desde o início do debate, a gente é solidário com essa situação do melhorar o financiamento para a saúde, né? A gente lamenta que a enfermagem, né, tenha que pagar essa conta, né? Porque nós somos os trabalhadores da saúde, né? Agora, Daniel, você disse que agora os enfermeiros vão entrar lá como amigos curiae, amigos da corte, vão participar do processo. Agora, o ministro Barroso, que é o relator desse processo, ele mesmo diz na decisão dele que não está contra o aumento, nada disso, acha inclusive que o aumento é razoável, e ele levanta problemas quanto ao financiamento. E aí levanta o risco de demissões, diminuição de leitos, se não for equacionado o problema do financiamento. Esse risco existe? Vocês reconhecem a existência desse risco? Não, esse risco não existe, né? A categoria está muito bem informada e a gente tem reforçado esse discurso com a sociedade, né? O problema todo, o dinheiro existe, ele só precisa ser melhor remanejado e está na mão do próprio governo federal, diga-se de passagem, né? E não só do Congresso fazer essa distribuição. Não há risco de demissão. Tem colegas que já foram demitidos antes do piso ser aplicado por outros motivos, né? Então, existe uma tentativa aí, entre aspas, de fazer um terrorismo para pressionar um segmento, e é uma pressão num segmento específico, que aqui a gente tem que deixar claro, que é o setor privado com fins lucrativos. São esses que têm o maior lucro nos últimos períodos, né? Porque quem precisa realmente do financiamento são os filantrópicos, e esses a gente compreende que a tabela SUS resolveria, e o setor estados e municípios que só precisariam pagar o piso a partir do ano que vem. Tem inúmeros colegas que já receberam o valor do piso, não só no setor privado, mas também nos próprios municípios, que nem é obrigação pagar ainda. Então, assim, existe a possibilidade, não há esse clamor de que o serviço vai ficar inviabilizado, não. É um discurso que colou muito, inclusive, ali, o ministro Barroso, ele se preocupou com isso, porque ele em nenhum momento se manifesta sobre inconstitucionalidade, né? E a gente entende que é um lobby bastante forte aí do segmento privado e que, infelizmente, né, está gerando esse entrave para nós, aqui, enquanto profissionais, enquanto sociedade, mas vai acabar que os recursos eles vão ser distribuídos para todos esses entes, sim, e o setor filantrópico com fins lucrativos também terá sua parcela nessa distribuição. Agora, você falou, Daniel, sobre esse momento de manifestação, de alerta. Pode ter algum prejuízo no atendimento? A gente está numa sexta-feira aí, num final de semana. Está previsto alguma paralisação da categoria, uma greve, algo mais intenso nesse sentido ou não? Não, no momento não há. Aqui eu estou falando pelo Conselho Federal, que não é um sindicato, mas as entidades sindicais, e a gente é solidário a esse movimento, a gente participa, inclusive, de um fórum, não há fato jurídico para uma greve. O que está sendo chamado são paralisações e mobilizações pontuais, pelo todo o Brasil. E a data, o dia D vai ser dia 21, agora de setembro. Então, em relação à desassistência ou qualquer risco, prejuízo a atendimento, você pode ficar tranquilo, porque a enfermagem sempre foi uma profissão comprometida com a saúde e continuará sendo, né? O que está garantido, né, no próprio Código de Ética da nossa profissão e na legislação é o direito da gente
enquanto profissão, enquanto cidadão, se manifestar, né, e requerer melhores condições de trabalho e reconhecimento, porque não é aumento, né? É só estabelecer um valor mínimo, um piso, ou seja, erradicar aqueles salários miseráveis. Porque o piso hoje, nesse valor que está colocado, ele é uma média que foi calculada do salário nacional no país. Então, não é todo mundo que vai ser atingido pelo piso, não. São aqueles que mais precisam. Eu só queria entender, por favor, Fabiola. Não, é só para falar o valor do piso exatamente. É de 4.750, não é isso, Daniel? Do isso, auxiliar em torno de enfermagem. Não, para o enfermeiro. Esse é para o enfermeiro, que tem a formação superior de graduação, que representa de 18% a 20% do contingente. Então, não é todo esse volume. A maior parte é o técnico de enfermagem, que é aí 75%, 80%, que é o valor ali de 3.250, se não me falha a memória. Então, um pouquinho mais de 2 salários mínimos e meio. Né? Então, é um valor muito baixo. Não é nada impraticável. A gente tem sustentado, inclusive, isso. Tá? Agora, você falou a certa altura que o Supremo foi como que ludibriado por um lobby do setor hospitalar privado. Normalmente, o Estado é visto como o patinho feio, né? A iniciativa privada é a competente que pode pagar os salários mais portentosos. O que você está dizendo é que o Estado tem dinheiro para pagar, é só aumentar a tabela do SUS, é isso? E que o que está travando aqui é a iniciativa privada? É isso que você está dizendo? A iniciativa privada, ela fez o discurso da desassistência, e aí o ludibriado que você fala é que o ministro Barroso ficou preocupado com essa informação, e por isso que ele pediu, nesses 60 dias, que seja conversado sobre de onde é que vai sair o financiamento. Existe pelo menos são 6 projetos de lei que já estão tramitando, alguns, inclusive, já tramitaram na Câmara. A tabela SUS resolveria toda a reivindicação do setor privado, que é o setor privado do segmento filantrópico. Só a atualização da tabela SUS resolveria. Né? Para o segmento privado, que é aquele prestador de serviço do SUS, né, especialmente o setor da nefrologia e hemodiálise, que 99% desses serviços privados atendem quase que praticamente SUS, a desoneração da folha, que é outro projeto que já está pronto, aprovado na Câmara e precisa passar no Senado, resolveria o impacto desse segmento. Né? E aí o setor, os estados e municípios, né, o próprio relator do Orçamento Geral da União já colocou para nós, enquanto já deu entrevista na imprensa, que já previu esses valores para o orçamento do ano que vem. Então, através de projetos que estão sendo aprovados, como a taxação da mineração, né, um percentual ali daquele projeto da legalização dos jogos de azar e assim por diante. Então, nós ouvimos ao longo de toda a tramitação no Congresso Nacional, tanto do Arthur Lira na Câmara, quanto do Rodrigo Pacheco no Senado, que teria condições de redistribuir esse dinheiro para completar aquele impacto calculado de 16 bilhões. Daniel Menezes, muito obrigada O que não teve foi uma agilidade da aprovação, e por isso chegamos nesse momento. Daniel, muito obrigada pela sua entrevista aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia. Bom dia. Josias de Souza, vamos que vamos. Obrigada pela sua companhia. Um bom final de semana a você, Josias. Sempre um prazer. Bom final de semana também para você, Fabíola, para todos que nos acompanham. Até segunda-feira. Até segunda-feira, sem falta, aqui no nosso horário, às 8 horas da manhã.